Oi, gente! Hoje nós estamos aqui para entrevistar a professora Renata Rezende sobre o seu livro, indicado ao Prêmio Jabuti 2016, A Morte Mediatizada: Como as redes sociais atualizam a experiência do fim da vida. Renata, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Você pode se apresentar um pouco? Bom, eu que agradeço primeiramente ao convite de vocês para estar participando dessa entrevista, dizer que é um prazer sempre, né, falar com as alunas, os alunos, os alunos de uma maneira geral. Então, meu nome é Renata, né, eu sou professora do curso de comunicação da UF, né, da Universidade Federal Fluminense. Também sou professora do programa de pós-graduação em mídia e cotidiano, também da UF. Já estou na UF há 10 anos, né? Na verdade, esse ano fazem 10 anos que eu sou professora da universidade, mas eu já sou professora já há bastante tempo. Antes da UF, eu também já lecionei na Universidade Federal do Espírito Santo, né? Que é a minha terra. Eu sou capixaba, né? Vocês devem ter percebido pelo meu sotaque, que hoje em dia é um pouquinho misturado. E sou jornalista de formação, trabalhei bastante tempo com audiovisual, principalmente com jornalismo televisivo, e dedico a minha carreira e agora já há alguns anos a vida, né, de pesquisadora, de docente, pesquisando principalmente as novas tecnologias. Na verdade, hoje a gente nem diz que são tão novas, né, mas as tecnologias digitais, principalmente as redes sociais digitais e também a linguagem audiovisual, tanto na televisão quanto na internet. Então, assim, de uma síntese é mais ou menos isso. De onde surgiu o interesse pelo tema e como foi o processo de pesquisa? Porque a gente sabe que morte é um tema difícil, né? Então, como é que foi esse processo? Então, realmente é um tema bem difícil e até, digamos, um pouco inusitado, né, para o campo de mestrado. Eu me debrucei muito sobre as narrativas do corpo. Então, me interessava muito entender essa perspectiva do corpo, da relação da comunicação com o corpo, como que o corpo comunica. E aí, no meio desse processo, né, do desenvolvimento do meu mestrado, lá no início dos anos 2000, eu perdi um amigo muito próximo. E eu fiquei observando, né, naquela época era o Orkut, né, que era uma comunidade digital até bem recente, porque a gente estava na virada aí da chamada Web 2.0, né, que é a partir do desenvolvimento das redes sociais digitais, né? E aqui no Brasil o Orkut fez muito sucesso. E eu soube da morte desse meu amigo por conta dessa rede social. E fiquei acompanhando essa rede e fiquei muito chocada, até acho que a palavra pode ser essa mesmo, assim, com as manifestações, tanto de pesar, quanto informações sobre a missa de sétimo dia, quanto com condolências, enfim, fiquei observando isso. Quais são os autores que você considerou referência para a produção do seu projeto? Na época que eu comecei a fazer a pesquisa, né, que foi no início dos anos 2000, efetivamente não tinha muita gente estudando essa temática que misturasse no campo da comunicação. Então, assim, a gente já tem vários estudos sobre a morte do ponto de vista da história, do ponto de vista da antropologia, da filosofia, né, principalmente, enfim. Então, a gente tem nos outros campos do conhecimento. Na comunicação, com esse viés, com essa perspectiva, né, de estar entendendo como as redes sociais elas se tornaram um espaço também para se falar sobre a morte e, ao mesmo tempo, para permanecer, ou seja, ser esse espaço de memória, né, para quem a gente perde, enfim, com vários desdobramentos, eu realmente não conhecia. Então, eu até fiz na época, né, o que a gente chama na pesquisa de estado da arte, que seria levantar, né, essa referência, e não encontrei ninguém que estivesse estudando essa temática como eu. Então, por isso, na época, a originalidade da pesquisa para a gente fazer um doutorado, né? Uma dos quesitos ali, quando a gente vai fazer um doutorado, é a questão da originalidade. Então, eu pensei no tema, eu falei, poxa, me parece um tema original, é uma coisa nova, então vou me debruçar sobre isso. Mas é claro que para eu chegar, né, como o nosso campo da comunicação ele é um campo muito interdisciplinar, né, multidisciplinar, eu me debrucei sobre as teorias, né, fazendo toda uma investigação mesmo sobre a representação da morte na sociedade ocidental.
E aí sim eu tive várias referências, principalmente na primeira parte do livro, né, que eu vou fazendo uma espécie de digressão aí para tentar entender não só a ambiência das redes sociais, mas depois até a representação dessa morte a partir dos medievalistas, né? Então eu vou na história, principalmente na história da Idade Média. E por que a Idade Média? Porque a Idade Média ela tem uma das grandes chaves assim que se tornaram uma grande referência para a gente entender a história da representação da morte no Ocidente e como isso veio até hoje, que é a Divina Comédia, digamos assim, do Dante Alighieri, né? Muitas pessoas têm o desejo de nunca serem esquecidas ou ficarem imortalizadas nas mentes das outras. Você acha que a internet e a mídia são as principais culpadas disso? Ou essa concepção é anterior a elas? Eu acho que isso é anterior aos meios de comunicação. Me parece que, assim, se a gente for pensar até em termos filosóficos, o desejo do homem pela imortalidade, ela é um desejo muito ancestral, digamos assim, até porque a morte é o nosso grande desconhecido. Então, como a gente não sabe efetivamente o que acontece, né, até sobre várias perspectivas, seja antropológica, filosófica, mesmo religiosa, né, o homem, assim, pelo próprio desenvolvimento de toda a racionalidade dele ao longo dos anos, como a gente fica, por conta da própria tecnologia, ele fica se questionando, né? No sentido de que, nossa, mas a gente já desenvolveu tanta tecnologia, e em termos assim, efetivamente, no caso do próprio corpo, a nossa expectativa de vida ela foi esticada. Se a gente for comparar isso com, né, muitos séculos e anos anteriores, cada vez mais a gente vai esticando essa expectativa de vida e, com isso, deixando a morte, digamos assim, mais distante. Então, no final das contas, existe efetivamente um grande desejo humano da gente ser eterno. Só que, infelizmente, a gente não é, né? Ou felizmente, não sei. Hoje em dia eu acho que é uma pena, né? A gente morrer, porque eu acho a vida tão maravilhosa. Mas, enfim, é uma situação muito, muito complexa mesmo. E por isso que é tão abstrata. Então, efetivamente, isso é anterior à mídia. A gente queria saber se você acha que, com as tecnologias da atualidade, tem como nós resgatarmos o pensamento de dramatização da morte, que é inclusive citado no livro, do século XVIII. Acredito, sem dúvida nenhuma, assim, eu acho que uma das grandes problemáticas com o processo de mediatização é a perspectiva da dramatização da morte mesmo. Isso não é, evidentemente, apenas da internet, né, ou das redes sociais. Se a gente for pensar até na própria história da televisão e do telejornalismo, a gente já vê isso, né? Então, parece até uma espécie de uma contradição. Por quê? Porque a morte ela continua sendo um grande tabu quando a gente leva para uma instância íntima, para uma instância pessoal, mas quando a gente liga a televisão num telejornal, está o tempo inteiro aí matérias, reportagens de assassinatos, enfim, de crimes hediondos, de violência. Então, acaba sendo um pouco contraditório esse excesso, essa dramatização. O que eu percebo, assim, enquanto pesquisadora desse tema, né, que é um tema sensível e um tema caro, é que a gente precisa realmente falar sobre isso, mas com formas, né, e maneiras responsáveis e não usufruindo dessa lógica espetacular de uma forma muito abundante e que deixa muitas vezes esse tema muito banal, acaba banalizando, principalmente quando a morte é ligada à violência. Tá? Então, a gente tivesse com as redes sociais digitais uma espécie de retomada do que o Philippe Arrier, né, que é um outro medievalista super importante também, que eu acabei esquecendo de citar, mas estou citando agora, né, que ele se debruçou muito sobre a história da morte na Idade Média e até chegando um pouco na Idade Moderna, que ele vai dizer que a gente passou por um período da chamada morte domada, ou seja, a morte ela era mais aceita na sociedade, inclusive as pessoas que morriam, elas faziam os próprios velórios, enfim, dentro de casa, elas tinham essa presença, digamos, mais constante, até com o próprio doente, né?
enfim. E com o desenvolvimento da tecnologia, inclusive a tecnologia hospitalar, as pessoas foram deixando de morrer dentro de casa e passando a morrerem cada vez mais nos hospitais, e com isso foi afastando a morte. Então, a gente foi achando a morte cada vez, entre aspas, mais suja, cada vez mais, digamos assim, fora da nossa vida mesmo. E aí o tabu foi sendo reforçado, ou seja, você já tem um mistério, que é o do desconhecido, já é um mistério pela própria natureza, e quando você vai desenvolvendo essas tecnologias, isso vai ficando cada vez mais afastado. O que as redes sociais, na minha opinião, fizeram é trazer um pouco isso mais para a lógica do indivíduo, mais para uma lógica mais publicizada, digamos assim, do indivíduo. Tá? Então, ela funciona, de uma certa forma, com o que eu chamo de espaço catártico, um espaço de catarse. Então, além dessa perspectiva da memória, né, que vocês chamaram muito bem a atenção, principalmente para as mortes mais doloridas ou para a questão do luto, é um espaço para as pessoas falarem sobre isso e estarem colocando um pouco para fora os seus sentimentos. Assim. Então, tem essa perspectiva que é uma perspectiva terapêutica, assim, embora eu sei que várias pessoas critiquem isso. Eu gostaria de saber se você acha que postar fotos, fazer vídeos e declarações para quem já se foi pode se tornar a mais nova simbolização imaterial da morte. Porque a gente tem a simbolização material, né, que é a cerimônia, o enterro, o caixão. E já na imaterial tem questão de fazer declaração, essas coisas. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Concordo completamente, eu acho que é isso, inclusive, né? Ao longo da pesquisa, o que eu fui verificando é que a gente... E isso, inclusive, gente, dá até uma tese em termos de direito, porque a gente tem todo um corpo virtual que continua, né? Um corpo digital, na verdade, eu nem gosto mais de falar virtual, né? No livro eu uso basicamente como sinônimos, mas eu explico que o virtual, na verdade, é o vir a ser, ou seja, porque não dá para a gente separar mais a nossa vida digital da nossa vida física, porque a nossa vida digital é a nossa vida física também, né? Quantas horas a gente passa nas redes sociais, então, assim... Sem dúvida nenhuma, a gente cria cada dia muito material que é o que eu chamo de materialidade imaterial, né? Que é exatamente isso, a gente está criando fotos, vídeos, áudios, declarações, poemas, enfim, que são fragmentos mesmo, são narrativas da gente, do outro, e que a gente está deixando, né? Então, até assim, em termos de direito mesmo, agora, inclusive, esse debate é super novo, que é a coisa dos algoritmos, ou seja, como que as empresas estão usando os nossos dados, estão usando o nosso corpo digital nessa atmosfera, né? Então, para vocês verem como uma coisa que 20 anos atrás a gente não imaginava como isso fosse tomar essa proporção, né? Ou seja, já acontecia, mas parece que agora a proporção é muito maior. Então, sem dúvida nenhuma, há uma atmosfera de produção cada vez maior de símbolos, de signos e dessas materialidades imateriais, ou seja, porque elas estão nesse território da simbologia, mas elas são, né? Porque o nosso corpo hoje em dia, ele talvez até ele seja até mais digital do que físico, né? A Edma falou, o livro acaba se tornando muito atual nesse momento que a gente está vivendo de pandemia e inúmeras mortes. A gente tem até uma pergunta sobre isso. Como você cita no texto, a relação tempo-espaço vai mudando no sentido da morte com o passar dos anos. Como a pandemia influenciou esse sentido? Você acredita que houve um aumento da mediatização das mortes? Uma das minhas pesquisas mais recentes, né? Eu estou com 2 pesquisas recentes, uma delas é exatamente sobre esse cotidiano da morte nesse período da pandemia. E eu fiz uma pesquisa, eu ainda não terminei de computar todos os dados, mas assim, eu cheguei até a fazer uma enquete mesmo com os usuários das redes sociais, e a gente teve mais de 1.000 respondentes, 1.000 e tantos respondentes, então tem um número significativo, inclusive, para trabalhar. E até a percepção das pessoas, né, desses usuários, é que sim, a morte ela se tornou cada vez mais cotidiana e, evidentemente, tem uma relação com esse processo de mediatização de uma maneira geral,
não apenas das próprias redes sociais, mas toda a mídia de uma maneira, né? Então, assim, a própria publicização dos dados da pandemia por meio dos telejornais, enfim, das mídias como um todo. Então, isso se tornou, sim, muito mais cotidiano. Gostaríamos que você falasse um pouco sobre o seu novo projeto de pesquisa, Juventude e Suicídio, percursos midiáticos e suas interfaces com a educação. Nós achamos o tema muito interessante, já que é um assunto que, apesar de vir crescendo ultimamente e ganhado mais atenção, ele ainda é pouco abordado pelas mídias e universidades. O que te motivou a pesquisar sobre isso e como você associa ou aproveita o livro nesse novo projeto? Obrigada pela sua pergunta. Esse projeto realmente é um projeto mais recente, né, que eu e a professora Denise Tavares e mais outras 3 professoras, a professora Larissa Moraes, a professora Carla Baense e a professora Valceia, nós estamos trabalhando em conjunto. É claro que cada uma de nós tem um braço, né, desse projeto, e a intenção desse projeto é que a gente fale mais sobre o suicídio e que, no caso do curso de comunicação, principalmente do curso de jornalismo, a gente possa formar profissionais que consigam lidar melhor com esse tipo de notícia. Então, ou seja, a gente vê muitas vezes o jornalismo sendo feito de uma forma muito irresponsável sobre esse tema, ou muitas vezes até ignorando esse tema. Renata, mais uma vez, muito obrigada, e muito obrigada a vocês por nos assistirem.